Cristiano Caporeso tem 35 anos, é advogado e deputado estadual, ingressou na vida política em 2021 quando assumiu uma vaga de suplente na Câmara Municipal de Uberlândia após a morte da vereadora Drica Protetora, vítima da Covid-19. Antes, Caporeso atuou como policial militar por 12 anos. Atualmente filiado ao PL, Caporeso disputa pela primeira vez um cargo no Poder Executivo. Então já está aqui comigo o deputado estadual Cristiano Caporeso, pré-candidato a prefeito de Uberlândia pelo PL. Deputado, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, satisfação estar mais uma vez aqui. Prazer é nosso. Bom, deputado, conforme todas as nossas regras, são 25 minutos que a gente tem para cada entrevista. O tempo começa a contar a partir de agora e eu lembro que, por exigência da legislação eleitoral, não pode haver o pedido explícito de voto nessa entrevista, tá bom? Ok. Bom, a primeira pergunta que eu fiz aos três candidatos, ela é idêntica a todos eles e agora eu faço para o senhor. Por que o deputado Cristiano Caporeso quer ser prefeito de Uberlândia? Gratidão. A gratidão é a base da minha vida. Eu acabei de ser eleito deputado estadual, estou satisfeito e entendo a importância do trabalho que tenho prestado para a população, mas não dá para eu olhar para a situação que Uberlândia vive hoje, né? Sendo que Uberlândia fez de mim vereador, fez de mim deputado e simplesmente eu fingi que esse grande perigo que ronda a cidade não é problema meu. Nós vivemos um momento de crise no Brasil. Essa gestão do governo federal está sendo péssima. E a gente consegue perceber a incompetência deles até pelo que está acontecendo, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul. Né? A catástrofe que está acontecendo lá, se fosse gestão do presidente Bolsonaro, que é minha máxima referência na política, uma hora dessa a imprensa estaria falando e denunciando o que está acontecendo no Sul. Como é que pode um ministro como Paulo Pimenta ligar para o prefeito de Farroupilha e oferecer apenas R$300 mil para uma cidade que foi destruída no Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade? Isso é um descaso. Isso é uma pouca vergonha. E nós temos esse governo que está batendo recordes de arrecadação. Tá? Eles estão enfiando a faca no contribuinte, está aumentando o imposto. A nossa dívida já é gigantesca. E é simplesmente óbvio que o peso desastroso da gestão em âmbito federal vai chegar nos municípios, vai chegar em Uberlândia. Então, o que eu quero? Eu quero ser uma muralha contra a crise econômica e moral que se avizinha por parte dessa péssima gestão que está hoje à frente do Brasil. Deputado, as pessoas que eventualmente ainda não conheçam Cristiano Caporeso, eu queria abrir essa oportunidade agora para o senhor explicar a elas quem é o Cristiano Caporeso, veio da onde surgiu ele na vida pública. Bem, o mais importante, como está escrito lá naquele livro O Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos, não é verdade? Mas eu posso dizer que eu sou filho da Damiana com o seu Manuel, eu sou esposo da Jane, pai da Sofia, do Vincenzo e da Olívia, uberlandense, né? Eu sou nordestino de nascença, né? A gente não escolhe o lugar que nasce, né? Isso aí é os nossos pais que escolhem. Mas eu escolhi Uberlândia para ser a minha morada, para ser o local onde eu vivo. E eu sou um policial militar da reserva que por mais de 10 anos combati o crime sempre na linha de frente, né? Vagabundo nunca teve vez comigo enquanto eu estava patrulhando as ruas, né? Eu tenho um senso de justiça muito forte, sou cristão, defendo os meus valores e trabalho, né? Hoje na condição de deputado do PL, sou amigo, né? Para mim é uma grande satisfação dizer que sou amigo do presidente Bolsonaro, ele é a minha referência na política, estive em Juiz de Fora trabalhando na segurança, ajudei a resgatá-lo quando ele foi esfaqueado por um ex-membro do PSOL, né? Foi um crime de natureza política, aquilo que aconteceu, e assim, como presidente, defendo Deus, pátria, família e liberdade. Tá certo. Como que a sua pré-candidatura à Prefeitura de Uberlândia está se consolidando do ponto de vista partidário? O senhor está construindo uma aliança ou o partido vai lançar isoladamente? Como é que está essa costura? Eu não estou construindo aliança nesse momento. Eu vou lançar a minha candidatura pelo PL. Essa candidatura, como falei, é uma questão de gratidão. Eu quero devolver para a cidade todo o bem que ela me fez e a confiança que ela depositou em mim, protegendo-a nesse momento de crise. Então, eu não sou um cara que estou aqui para falar palavras bonitas,
Acho que, diferentemente dos outros candidatos, pré-candidatos, né, nesse momento, eu não escutei o que eles disseram, até porque não assisti ainda. Mas eu penso que o natural é o quê? Prometer mundos e fundos. Ah, nossa, que na minha gestão vai emanar leite e mel da terra, vai ser maravilhoso, as pessoas vão estar todas felizes. Não. Como eu falei, o Brasil vai enfrentar uma crise severa. Isso já está se avizinhando. Hoje, para você ter ideia, Danilo, aqui na cidade de Uberlândia, todas as lojas de joias estão fechadas. Por quê? Porque elas estão em protesto à quantidade de assaltos que está acontecendo. Todos os crimes violentos aumentaram na cidade de Uberlândia. Homicídio em Uberlândia aumentou 34%. Então, nós devemos proteger a nossa sociedade, o cidadão de bem, a nossa família contra esse crescimento da criminalidade. Então, a construção da minha candidatura, ela tem por base uma independência. Eu tenho uma posição, é uma posição à direita, é uma posição defendendo os nossos valores, defendendo a família, defendendo os valores do cristianismo, mas, sobretudo, é uma candidatura independente. Eu não estou disposto a fazer aliança, a fazer como a grande maioria, que numa hora dessa já está numa mesa de negócios, num balcão de negócios, definindo, olha, se eu for eleito você vai ser secretário disso ou secretário daquilo. Sempre tendo por critério a questão meramente política. Não. Se for da vontade de Deus, eu quero ter a capacidade de chegar lá com independência, para escolher quem tiver de ser escolhido necessariamente pelo critério técnico. Assim como fez o presidente Bolsonaro e colocou para ministro da Fazenda o Paulo Guedes, que foi exemplo para o Brasil e que fez do Brasil o melhor país do mundo na gestão da crise sanitária do Covid-19. Então, você tem que ter independência. Eu sou, sim, um homem de diálogo, mas o diálogo tem que ser feito depois das eleições e não antes, num balcão sujo de negócio. O senhor já definiu qual será o seu vice ou sua vice? Estou definindo. Ah, mas dá uma dica aí. Tem que dar uma dica no Política Cruzada, tem que dar uma dica. Como é que é? Vai ser do próprio PL mesmo, então, pelo que eu estou entendendo? Sim, sim. Tudo indica que vai ser do próprio PL, até porque, como eu te falei, a gente está mantendo essa candidatura pelo partido. Mas o senhor está buscando um homem ou uma mulher? O meu critério é técnico, o meu critério não é critério de sexo. Representatividade. Não, essa conversa de representatividade pode procurar para a esquerda, né? Comigo não. Se a pessoa for a melhor indicada, alguém que tem como realmente agregar para o trabalho, eu não vou olhar a cor da pele dela, eu não vou olhar a sexualidade dela, eu vou olhar apenas a competência. E tem bons nomes competentes hoje que estão aí numa fase de namoro. Vamos ver se esse namoro vai avançar. Como é que está a questão também da montagem da chapa para ter uma boa base na Câmara Municipal? Porque isso é importante para o prefeito eleito. É extremamente importante. Eu acredito que o Poder Legislativo tem que ter respeito, tem que ter uma construção conjunta, porque ninguém faz nada sozinho. O prefeito ele depende da Câmara Municipal e é bom que seja assim, porque eles são representantes do povo, que são eleitos diretamente pelo povo. Então, democracia é isso, tem que ter esse bom relacionamento de poder executivo com poder legislativo. E eu tenho a grande alegria, a grande satisfação de dizer que, ao contrário do que acontece em muitos municípios pelo Brasil, nós conseguimos fazer uma chapa exemplo para vereador. Não existe um único vereador dentro da chapa do PL, dos 28, que tenha ficha suja, que tenha histórico na polícia. Não tem um único vereador que as pessoas podem criticar porque já fez coisa errada. Olha, se for fazer coisa errada, vai fazer depois de eleito, porque antes é ficha limpa. Então, deu um trabalho enorme poder encontrar essa seleção de pessoas, mas graças a esse esforço eu posso falar o quê? Eu não posso pedir voto, não vou pedir voto, mas as pessoas vão poder confiar nessa legenda, porque ela foi seletiva na hora de escolher os seus candidatos para o Legislativo. Perfeito. Se o Cristiano Camporeso for eleito prefeito de Uberlândia hoje e tomar posse amanhã, qual é a primeira prioridade dele? A minha primeira prioridade é procurar realmente estabelecer o secretariado, né? É uma reunião de secretariado para agir tendo por base um plano de metas. Nós temos que saber aonde nós queremos chegar. Então, a partir do momento que eu encontrar os melhores técnicos para ocuparem
essas secretarias, isso aí já é algo que está bem avançado nesse momento, eu quero saber o quê? O que eu vou pedir para cada um deles. Porque não adianta você ter um grande jogador e colocar ele na posição errada. Então a gente precisa realmente ter esse trabalho focado para metas e sempre visando, evidentemente, o bem público. Deputado, uma coisa que o senhor já comentou aí, eu queria estender um pouco mais nesse assunto, que eu também tenho falado com os demais candidatos, é essa tragédia do Rio Grande do Sul, né? Apesar de a gente estar aqui no Sudeste brasileiro, que tem uma condição climática mais favorável, a gente não sabe os desígnios de Deus e a gente não sabe o que a natureza pode nos reservar no futuro. Em Uberlândia há uma preocupação com a Avenida Rondon Pacheco, que assim, de longe não chega perto do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas sempre assusta todo mundo, porque ela enche muito rápido, acaba rodando carro, dando prejuízo também em comércio e tudo mais. Qual seria a sua proposta para resolver o problema das enchentes que acometem a Avenida Rondon Pacheco em Uberlândia? Em primeiríssimo lugar, o problema da Avenida Rondon Pacheco é um problema crônico. Foi realmente uma área onde tem um rio subterrâneo, as afluentes levam até lá e o que é tão comum em qualquer cidade que cresce, né? Ela acaba ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas. Ali não deveria ter sido ocupado porque estava na cara que iria ter problema de enchente. Uma vez que existe isso, nós precisamos averiguar, por exemplo, o escoamento da água. Se ela está escoando como deveria, a contento. Muitas pessoas falam que as redes subterrâneas não ficam com a vazão que deveria, porque apesar de elas serem grandes, não tem como captar a água com a velocidade necessária. Então, isso é um problema complexo que tem que ser avaliado por diversas frentes. Fazer bolsões para a contenção de água nas partes mais altas da cidade, para tentar impedir que essa água se acumule na Rondon Pacheco, é uma alternativa. Eu gostei muito do que o prefeito Odelmo Leão fez ao colocar um sistema de alarmes dentro da Rondon Pacheco, de alarme de luz, né, de aviso de luz, porque as pessoas conseguem ver ali se está ocorrendo uma enchente ou não, a tempo de tirar o seu carro, o seu veículo da via, né? Porque o objetivo principal tem que ser o quê? Salvar vidas. E uma vez que acontece o alagamento, é recuperar o mais rápido possível. É com certeza algo que eu irei me debruçar. Não vou falar aqui que vou solucionar o problema, mas a gente vai tentar. Uhum. Aí o senhor comentou a respeito do prefeito Odelmo, também tem uma pergunta para te fazer. Como é que ficou a sua relação? Porque o senhor falou aqui muito do ex-presidente Bolsonaro, ele inclusive esteve aqui no lançamento da sua pré-candidatura. Só que ele, o ex-presidente Bolsonaro, também é muito amigo do prefeito Odelmo, os dois foram congressistas contemporâneos e tudo mais. E a gente sabe dessa relação ambígua entre vocês dois. O prefeito Odelmo e o senhor está numa boa relação, no sentido de que ele tem um outro candidato a prefeito que não o senhor? Como é que ficou essa situação também com o ex-presidente Bolsonaro? Houve um atrito? Olha, não há atrito nenhum. Eu tenho um bom relacionamento com o prefeito Odelmo, respeito a história dele. Caso seja da vontade do povo de Deus que eu venha a assumir na condição de prefeito, é com certeza alguém que eu vou querer poder contar, né? Vou querer poder perguntar quando tiver dúvidas ou alguma coisa desse tipo, porque a gente tem que aprender com as pessoas que já têm uma história. E a história do Odelmo em Uberlândia é uma história de sucesso. Só que eu também tenho posições que são reticentes. Por exemplo, na condição de vereador, eu fui categórico contra as medidas de fechamento do comércio na época do Covid-19. Aquilo para mim foi desastroso. Desastroso. Não era assim que deveria ter sido feito. Então, como quase tudo na vida, é impossível você concordar com tudo ou criticar tudo, né? O presidente Bolsonaro foi bastante claro em relação ao prefeito Odelmo Leão. O que o presidente Bolsonaro falou? Caporeso, se o Odelmo fosse candidato hoje, nós iríamos apoiá-lo. Mas o candidato não é o Odelmo. E a avaliação que eu faço é que você é o melhor nome. Então, se o presidente achar isso, eu estou aqui para servir. E uma coisa que circulou muito, ventilou e ainda ventila nos bastidores da política local aqui, deputado, é o seguinte, que o senhor ainda vai declinar da candidatura mais adiante. Tem alguma possibilidade disso? Pode acontecer da seguinte forma. Manda o candidato da esquerda sumir dessa candidatura que eu tiro a minha. Então, se não houver uma mudança na candidatura do PT, eu estou aqui para proteger a cidade de Uberlândia. Eu quero proteger a cidade de Uberlândia. Eu não quero permitir nunca que a esquerda coloque as suas mãos imundas, mais uma vez na prefeitura, para fazer o que fez na gestão do Gilmar Machado, que foi um desastre. Certo. Bom,
Então, feitas as perguntas políticas, vamos saber mais do aspecto da cidade, que também é muito relevante. A saúde pública é um problema comum de todos os municípios brasileiros e o grande desafio dos gestores tem sido o financiamento, até mesmo porque o custo da saúde pública é muito alto e a gente vem vendo uma queda na arrecadação dos municípios. Qual a sua ideia para resolver esse problema, em oferecer à população uma saúde pública de maior qualidade, com eficiência, ao mesmo tempo que os recursos estão diminuindo? Olha, com certeza a ausência de recursos públicos suficientes é um problema sério, crônico, mas muito mais do que isso, Danilo. Eu fico impressionado como que o brasileiro, de forma geral, coloca fé no poder do dinheiro. Por exemplo, quando alguém fala de educação, sempre vai ter alguém para falar que o problema da educação no Brasil é questão de investimento. É sério isso? Olha, não adianta nada eu enviar, por exemplo, bilhões para a educação se tiver um professor comunista lá dentro, para tentar corromper a mente das nossas crianças, para tentar corromper a mente dos nossos jovens. Uma pessoa que, ao invés de estar preocupada em ensinar português e matemática, vai estar preocupada em ensinar ideologia de gênero, por exemplo, em doutrinar os nossos filhos. Então, o dinheiro não consegue resolver esse problema. O principal problema da saúde hoje em Uberlândia é o quê? Necessidade de fiscalização. Nós temos uma boa parte da saúde de Uberlândia terceirizada e não temos fiscais suficientes da prefeitura. Não é para chegar punindo, não. Eu não acredito também no excesso de punição por parte do Estado. Não. É chegar perguntando como eu posso servir, como eu posso ajudar, como é que a gente pode melhorar esse serviço público. O protocolo de Manchester, de tempo de atendimento, ele está sendo bem cumprido? Como as pessoas estão sendo atendidas nesse posto de saúde? Qual que é a velocidade diante da necessidade da emergência? Infelizmente, muitas pessoas chegam em estado de emergência e não têm atendimento eficiente. Quantas pessoas já não morreram nas filas esperando e que acabam não tendo esse atendimento? Eu tenho propriedade para falar, porque a minha história, e aqui eu não estou me vitimizando, tá? Eu estou apenas falando da minha história. Eu sou pobre. Eu nasci numa família pobre. Minha mãe, ela faleceu de câncer no corredor de um hospital do SUS. Então eu posso falar que eu sei o que é essa dor. Eu posso te falar que essa dor é algo que me machuca e que eu gostaria muito que outras pessoas não passassem por aquilo que eu passei. Mas esse problema, como você mesmo falou, é um problema complexo. Eu não vou me apresentar aqui como um santo com poderes sobre-humanos que eu vou prometer resolver no toque de mágica, como por um milagre, os problemas. Mas eu tenho sensibilidade, eu tenho história e eu sei que o problema é sério e eu vou tentar amenizar ou solucionar esse problema. E eu acredito que o caminho para a gente iniciar a solução do problema da saúde em Uberlândia passa por uma parceria com a fiscalização séria da prestação do serviço para ter o objetivo de uma prestação de serviço de excelência nesse quesito. Certo. Bom, o senhor já mencionou alguma coisa relacionada à segurança pública, mas a gente sabe que aquele pacto federativo que existe lá, vem da Constituição Federal, onde que divide-se as responsabilidades, a segurança pública foi atribuída aos estados e não aos municípios. Eventualmente, se o deputado Caporeso for eleito prefeito de Uberlândia, o que ele pode fazer nos limites constitucionais na segurança pública da cidade? Por mais que exista isso na Constituição, também está no Código Penal que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, o cidadão, ainda que não seja servidor público, ele tem responsabilidade pela segurança. Inclusive, esses dias aconteceu de um herói lá no bairro Moarama perceber que uma jovem estava sendo assaltada e dar uma ré com a sua caminhonete e atropelar o vagabundo, né? Eu bati palmas para ele. É isso que a gente tem que esperar, porque acontece, por exemplo, da polícia fazer uma prisão e de parte da população, às vezes, tomar lado do bandido, porque o bandido está sendo mobilizado. Tem gente que não entende, por exemplo, como é que funciona o uso da força. Usar a força, gente, é a violência legal. Você não vai chegar para um criminoso que está espancando a esposa dele e falar: olha, senhor, o senhor não pode bater nessa mulher, isso é errado, que coisa feia. Não, você vai pegar ele pelo braço e jogar no chão. E se ele reagir, você vai sentar um soco na cara dele e vai levar ele preso. Então você tem que ter rigor no combate ao crime. E tolerância ao crime é zero. Tem que ser zero. E eu quero fazer Uberlândia exemplo na prestação do serviço de segurança pública. E eu posso fazer isso primeiro porque eu sou policial militar. A minha experiência de vida me mostra o que a gente precisa fazer para poder
conter a criminalidade. E sabe o que é a única coisa que um bandido, um fora da lei, respeita, Danilo, é a força. Eles não respeitam essa lei patética penal que nós temos, aonde uma pessoa pode simplesmente chegar para outra e ameaçar de morte e vai estar livre no mesmo dia, porque conforme a nossa lei é um crime de menor potencial ofensivo. Então, quais são algumas ideias que eu tenho? Estou avaliando pelo critério jurídico e também pela questão orçamentária se seria o caso de criar uma guarda municipal. Eu faço gosto da ideia, mas eu tenho que fazer tudo com a questão de responsabilidade, levando em conta o orçamento público. Não é simplesmente chegar e falar, eu vou criar a guarda municipal. Não, eu sou muito favorável à ideia, mas vou avaliar com responsabilidade se será o caso de criar ou não. De qualquer maneira, nós precisamos desafogar o trabalho da Polícia Militar, porque hoje a Polícia Militar tem um efetivo cada vez mais defasado. Existe pouco policial para uma demanda muito grande de crimes, inclusive esses violentos que estão aumentando não apenas em Uberlândia, mas em todo o estado de Minas Gerais. Então a maneira de fazer isso, qual seria? É você pegar, por exemplo, através de uma parceria do município com a Polícia Militar, a parte de trânsito. Nós temos o CETRAN. Vamos concentrar o trabalho de trânsito com os órgãos municipais para que a polícia, que é um órgão estadual, tenha mais disponibilidade de efetivo para colocar o policial na rua para combater o crime. Porque o que combate o crime não tem jeito, por mais que a tecnologia seja importante, é a presença física do policial na rua. É isso que inibe a prática do crime. Certinho. Deputado, os seus opositores, adversários, eu vou dizer assim, estão falando também nos bastidores que pode te prejudicar o fato de o senhor não ser, o senhor já até comentou isso aqui, mas eu queria dar um espaço para falar mais. O fato de o senhor não ser de Uberlândia, de estar residindo aqui há pouco tempo e tudo mais. E também essa mudança, por exemplo, ficou um tempo curto na Câmara, um tempo curto na Assembleia e agora um tempo mudando novamente. Você acha que isso de fato atrapalha a sua candidatura perante o eleitor? Eu fico muito feliz com algo assim, porque é prova de que eles estão pesquisando de cima a baixo a minha vida e tudo que eles têm para falar para mim é que eu não nasci em Uberlândia. Virgílio Galassi não nasceu em Uberlândia. Odelmo Leão nasceu em Uberaba. O Gilmar Machado também não nasceu, né? Fez um péssimo serviço. Eu acho que ele não é um bom exemplo. Mas a questão aqui é o seguinte, eu não posso, como eu falei anteriormente, escolher o lugar onde eu vou nascer. Isso aí foi minha mãe que escolheu para mim. Mas eu escolhi o lugar que a minha filha caçula nasceu, Olívia, e foi aqui, em Uberlândia, lá no Santa Genoveva. Eu escolhi o local para residir com a minha família. E muito mais importante do que isso, Uberlândia me escolheu. Uberlândia me fez vereador. Uberlândia me fez deputado. Então, o que eu tenho para com essa cidade é muita gratidão. E eu sei o carinho que as pessoas têm comigo quando eu caminho pelas ruas. Então, a questão da experiência, né? Fui vereador por 2 anos. O que eu fiz em 2 anos? É pouco tempo? Então vamos pegar o tempo de vereador e ver os projetos que eu aprovei. Eu aprovei uma lei aqui em Uberlândia para combate ao furto de cobre que foi agora protocolado por um outro deputado lá na Assembleia. Eu não tive tempo de protocolar, eu fui fazer o mesmo para o Estado de Minas, mas esse outro deputado já tinha protocolado e falou, inclusive, que foi por causa da lei que nós aprovamos aqui, aonde o receptador, ele é punido. Porque não adianta, enquanto tiver gente para comprar o cobre, vai ter bandido para assaltar, ou para ir lá e furtar, né? O principal é o furto de cobre, não é o assalto, é o furto. Então, eu aprovei uma lei que fez de Uberlândia a primeira cidade do Brasil a proibir a exigência de passaporte vacinal. Eu tenho diversos projetos de lei protocolados que qualquer cidadão com facilidade pode entrar no site da Câmara Municipal e ver quais foram os projetos de lei que o vereador Caporeso protocolou. Como foi que o vereador Caporeso votou durante 2 anos? Agora, como deputado, eu falei na época da campanha para vereador e na época da campanha para deputado que jamais iria votar aumento de imposto. Quantas oportunidades eu tive? Eu nunca votei. Nunca. Hoje, todo o povo mineiro, estou sem celular aqui, paga mais caro em um celular, paga mais caro em sabonete, paga mais caro em shampoo. Né? Quem é da segurança pública está pagando mais caro em armas e munições. E quando chegaram para mim, pedindo para eu votar esse aumento de imposto, eu falei, vocês estão de brincadeira. Vocês não conhecem a minha história. Eu não voto aumento de imposto em um país onde nós já temos uma das maiores cargas tributárias do planeta.
Então eu sou um homem que eu tenho posição. Eu tenho que ser avaliado não pelo tempo que eu tenho na condição de político, mas pelo que eu já fiz com pouco tempo que tenho. Inclusive, na condição de vereador, eu trouxe a primeira escola cívico-militar para o interior de Minas Gerais, que hoje está lá no bairro Morumbi. Nosso tempo já está acabando, eu preciso fazer uma outra pergunta bem rápida. Num virtual segundo turno, em que não estejam presentes nem o senhor, nem a candidata do PT, para onde iria seu apoio? Para onde o presidente Bolsonaro falar. Simples assim. 30 segundos para suas considerações finais, sem pedir voto. Então, muito obrigado pelo espaço, é uma satisfação poder estar aqui hoje conversando nessa rede de televisão que tem um alcance muito grande na cidade de Uberlândia, podendo expressar o que nós acreditamos, as nossas ideias. Eu peço que você que está me assistindo acompanhe o nosso trabalho, independentemente da questão eleitoral nesse momento. Veja o que o seu político está fazendo, porque o preço da liberdade, gente, é a eterna vigilância. Muito pior do que o político que aparece uma vez a cada 4 anos, é o eleitor que vota uma vez a cada 4 anos e se esquece de cobrar e acha que a nossa sociedade vai melhorar sem ele estar em cima, vendo o que o político que ele escolheu está fazendo. E é claro, eu estou pedindo para que você acompanhe o meu trabalho. Vai lá na minha rede social, no @caporeso, com 2E, DM de Direita Minas, coloque em seguir que eu faço questão de poder conversar com você, tá bom? A direita vive em Minas Gerais e a direita vive em Uberlândia. Muito obrigado, deputado. Uma boa sorte, boa campanha para o senhor, viu? Obrigado, Danilo.